Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, pessoal? Que alegria poder começar mais um aprofundamento nessa visão tão extraordinária que é a visão sistêmica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão sistêmica, a análise sistêmica aplicada aos nossos atendimentos terapêuticos e como isso pode revolucionar a nossa atividade enquanto psicólogos, terapeutas, profissionais do desenvolvimento humano. Vamos comigo então? O que é fazer uma análise sistêmica da vida, dos conflitos, dos problemas dos nossos clientes? Como que a gente chega mais rápido na verdadeira raiz dos problemas dos nossos clientes? Gente, infelizmente, no início da minha atuação profissional, eu era uma terapeuta extremamente insegura. Eu mesma tinha muitos problemas emocionais, físicos, problemas de saúde, que ao longo aí das lives eu vou contando para vocês como que foi o meu processo, como que eu passei pelo processo, como que eu fui também transformada. Então eu quero contar um pouquinho para vocês de como que era o antes e como que é o depois e como que eu conduzo os meus atendimentos e qual que é esse diferencial. Eu tinha questões na minha própria vida que eu não estava conseguindo ver. Eram muitos problemas. Problemas na vida financeira, no casamento, na saúde. Às vezes eu ia para o hospital 3 vezes na mesma semana por motivos diferentes. Olha só, como o meu emocional, como a minha saúde estava afetada e eu já era terapeuta, eu já ajudava outras pessoas, né? Mas aqui é onde entra aquilo que eu estava falando para vocês. Eu não estava conseguindo levar os meus clientes mais longe porque eu estava com a vida bloqueada. Então eu quero que você já comece a pensar aí, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, onde que está o seu nó? Onde que a sua vida está bloqueada? E será que isso também está aí, muitas vezes, batendo de frente com os problemas que os seus clientes trazem e que você não está conseguindo ajudá-los? Vai pensando nisso aí, hein? Porque muitas vezes chegava casais, chegava pessoas com problemas emocionais, mas eu mesma estava imersa nos meus próprios problemas. Já tinha avançado em algumas áreas, mas o nó da minha vida estava na minha perspectiva sistêmica. O meu nó sistêmico eu ainda não tinha descoberto e nessa jornada aqui nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Vamos lá, pessoal? Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade são duas, ok? Eu quero começar perguntando para vocês quais são as causas mais comuns que chegam para vocês? Quais são as queixas mais comuns que chegam para vocês aí no consultório de vocês? E, em segundo lugar, o que é mais desafiador para você no processo terapêutico? O que te traz mais dificuldade? O que te bloqueia? Ou quais são as suas maiores dificuldades na sua área de atuação? Será que a maior dificuldade é chegar na verdadeira raiz dos problemas? Será que é a insegurança? A falta de clientes? Será que é não saber fazer uma boa condução terapêutica, é não atingir resultados? Quais são as maiores dificuldades que normalmente chegam? Também vamos falar de algumas que são as principais, ok? Então, pessoal, selecionando aqui 3 áreas que são as principais áreas da vida do ser humano, eu selecionei os 3 pilares da vida do ser humano, da vida dos indivíduos, que é a base. Se a gente conseguir trabalhar essas 3 bases, as outras certamente vão fluir. Então, nós estamos falando, obviamente, de como se fosse o tripé, né? O tripé da qualidade de vida realmente dos indivíduos. Então, nós temos, claro, o mundo emocional,
né? As emoções, os problemas emocionais. Nós temos os problemas de relacionamento e sexualidade e nós temos os problemas financeiros, gente. Então, relacionamento e sexualidade. Talvez venha o casal, talvez venha só o indivíduo, mas com queixas de dificuldade de relacionamento, não consigo romper na vida relacional, só arrumo gente que não tem futuro, ou sou a mulher do dedo podre, o homem do dedo podre, os relacionamentos não dão certo, né? Porque os indivíduos também vêm sozinhos, mas também vem o casal para falar do relacionamento e da vida sexual. Né? Acabou o tesão, acabou a relação homem e mulher, né? Vida financeira, gente, muitas pessoas que não têm condições de se manter, de serem independentes financeiramente. Estão sempre recorrendo ao pai, sempre recorrendo à mãe, aos irmãos, né, ao cunhado. Tem aquela famosa história do cunhado que pede dinheiro emprestado, da cunhada que precisa, às vezes, de alguma ajuda, né? Ou a mãe, ou pede ao pai, enfim. Vemos muito adultos que não têm autonomia financeira. Também temos pessoas que sempre estão se metendo em dívida, sempre estão num ciclo interminável de falência. Abre negócio, vem a falência. Abre negócio, quebra. Empresta dinheiro, não recebe. É um ciclo repetitivo. Sem contar aquelas famílias que vivenciam o que a gente chama de síndrome de aniversário. A cada período da vida acontece um problema financeiro, uma perda ou algo que vem para desestabilizar financeiramente, né? Temos aquelas pessoas também que vêm relatando, olha, eu sou inteligente, todo mundo fala que eu tenho potencial, mas eu não consigo romper, né? Eu não consigo romper. Ou temos também os problemas emocionais, que são principalmente não só emocionais, mas que também são aqueles que a gente chama de psicossomáticos. São problemas de saúde, são problemas que afetam o corpo, mas a gente sabe que tem causas emocionais. Aí a grande pergunta para você, psicólogo, terapeuta, é a seguinte: vamos imaginar que chega aí no seu consultório. Isso é um caso real que eu já atendi. Eu quero contar para vocês hoje qual foi o caminho dessa análise sistêmica que foi feita, ok? Imagina que chega para vocês, por exemplo, falando aqui de questões emocionais, uma pessoa que já passou por todos os médicos, já fez todos os exames e não tem nada físico. Não foi encontrado nada físico, mas ela vive tendo desmaios. E aí? Por onde que eu começo? Meu Deus do céu. Aí o psicólogo já fica doido, o terapeuta já fica doido, meu Deus, eu não sei lidar com isso, por onde que eu vou, por onde que eu começo, às vezes fica inseguro, às vezes eu já penso em encaminhar logo para outro profissional, porque eu não tenho ferramenta para lidar com isso, né? Ou, às vezes, você vai seguir uma abordagem, uma condução normal que você faria para qualquer outro caso, e muitas vezes sem sucesso. Mas olha só, como que seria para você atender um caso desse? De pessoa, uma jovem mulher de 23, 25 anos mais ou menos, que tem desmaios constantes. Já fez todos os exames, não tem nada físico. E aí? O que que a gente faz? Por onde que a gente começa? E segunda pergunta: quantas sessões você acha que você iria precisar para chegar na raiz do problema? Quantas sessões? Quantos encontros? Quanto às vezes de estudo, de empenho, de esforço você precisaria aplicar, que seria demandado de você para você chegar à raiz desse problema, se conseguir chegar? Como que seria para você? Pensa sobre isso.
Outra situação, chega, de repente, um casal totalmente destroçado, vamos dizer assim, né? Eles já chegam falando assim, você é a minha última alternativa. Nós já fizemos tudo, nós já procuramos tudo, já fizemos terapia com outros terapeutas, já fez de tudo, você é a nossa última esperança. E aí? Será por onde que a gente começa? Como que a gente vai ajudar esse casal? Quantas sessões seriam necessárias para a gente, de fato, começar a chegar na raiz do problema, se chegar? Se a gente conseguir ajudar esse casal? Problema financeiro. Sou capacitado, sou competente, falo não sei quantas línguas, tenho não sei quantas pós-graduações, mas eu não rompo. Eu não sei o que acontece, meu dinheiro vai embora. Então, gente, são algumas situações que eu estou trazendo aqui para vocês para a gente começar a pensar quanto tempo, normalmente, de atendimento, quantas sessões, quantos processos, normalmente a gente gasta para chegar direto à raiz desses problemas. Então, quando a gente fala de problemas, de sintomas na visão sistêmica, quando a gente fala das queixas e dos problemas, não importa qual o problema. E eu só falei aqui do tripé porque são os mais recorrentes, mas é qualquer problema, ok? Eu estou focando aqui nos 3 principais porque a gente sabe que basicamente se resume a isso. Problemas de relacionamento, né? Seja conjugal ou relação como um todo, né? Relacionamento interpessoal, seja com os pais, com os colegas, enfim. Relacionamento. E sexualidade também, porque a sexualidade entra ali. Financeiro, profissional e também os emocionais. A gente quase que abarca todos os problemas. Mas, quando a gente olha para o indivíduo, quando chega para nós um cliente no nosso consultório, a gente começa a fazer algumas perguntas para tentar entender o problema, para a gente chegar direto na raiz dos nossos clientes, a gente precisa ter uma coisa em mente que vai nortear todo o nosso processo terapêutico. Aquela queixa que o paciente, que o cliente está trazendo, não é o problema. E essa situação que o nosso cliente está vivenciando é um sintoma. É só um sintoma. Quando a gente fala, né, do iceberg, a gente tem o quê? A gente tem uma pontinha ali que é o que fica para fora. Mas quando a gente vai olhar, tem toda uma estrutura ali por baixo. E normalmente acontecem 2 coisas que aqui eu preciso que você preste muita atenção para ver se acontece isso com você. Quando o cliente chega trazendo um problema, 2 coisas principalmente acontecem. O terapeuta se desespera e pensa, meu Deus, como que eu vou ajudar o meu cliente a resolver esse problema? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque os profissionais estão acostumados a achar que eles é que vão resolver o problema do cliente. Mas dentro da visão sistêmica, da análise sistêmica, nós sabemos que a própria solução, quem vai dar para o terapeuta, ainda que o cliente nem saiba, com as nossas intervenções, a resposta vai vir direto do cliente para nós, não somos nós que vamos resolver. Então, não importa qualquer problema que seja, quando chega para nós, se a gente tem uma visão sistêmica da vida e dos problemas dos nossos clientes, primeiramente, nós não vamos entrar em pânico, seja qual for o problema. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali é só um sintoma. Ok? Tanto dentro da visão sistêmica quanto dentro da psicossomática, nós sabemos que os problemas são apenas sintomas. E a segunda coisa, a primeira é quando o profissional não sabe por qual caminho seguir, às vezes entra em desespero com aquele problema que está chegando. Por quê? Porque ele foca no problema. Meu Deus, como que eu vou ajudar a resolver esse problema? Ai, é um problema grande demais. Meu Deus do céu, por qual caminho que eu vou?
muitas vezes fica inseguro, né? Por quê? Porque olha para o problema. Gente, o problema é só uma metáfora. O que é uma metáfora? É algo que diz sem dizer. Eu uso uma metáfora para falar de algo sem ir direto ao ponto. Então, uma alegoria, uma metáfora, uma representação de algo que está mais profundo. Então, quando a gente, enquanto profissional, a gente olha para o problema do cliente sem expandir a nossa consciência para olhar o todo, normalmente o processo vai ficar comprometido. Por quê? Porque a gente pensa só no problema, no aqui e no agora. Ah, vamos ajudar a tentar resolver esse problema aqui, vamos ver o que faz, que técnica que aplica, sem buscar a raiz. Gente, vocês já viram erva daninha? Erva daninha, se você não arranca ela pela raiz, ela vai crescer de novo. Problema financeiro do seu cliente, ele chega aqui. Se a raiz não for atacada, vamos dizer assim, né? Ou se a gente não for direto na origem dos problemas dos nossos clientes, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho mudou o ciclo vital, lá vem ele com o mesmo problema. Ou qualquer coisa aconteceu que ele saiu do controle, lá vem ele com o mesmo problema. Então, uma das grandes coisas que acontecem, duas coisas, né, que acontecem. A primeira é a gente se desesperar, não saber como vai conduzir aquilo, porque às vezes o problema é muito grande ou um problema que você nunca atendeu antes, ok? E a segunda coisa é exatamente focar no problema e acreditar naquilo que o seu cliente está falando. Sara, então você quer dizer que os clientes mentem para a gente? Olha, alguns mentem de livre e espontânea vontade. Conscientemente eles mentem, né? Tentando enganar ali o psicólogo, o terapeuta. Mas não é isso que eu estou dizendo. Um dos grandes erros que nós, enquanto profissionais, cometemos é acreditar na historinha, nas razões e nos motivos que os nossos clientes estão trazendo. Normalmente, aquilo que o cliente está trazendo não é verdade no sentido de não ser a causa. E ele está trazendo uma perspectiva. O que então, por que é tão poderosa, né, essa análise, essa abordagem sistêmica dos problemas dos nossos clientes? Porque nós vamos tratar com o simbólico, com as interpretações, com os significados. Por exemplo, vamos falar aqui de questões relacionais e sexuais. Quando a gente fala, por exemplo, de uma disfunção sexual, nós estamos trabalhando com o não funcionamento dos órgãos sexuais apropriadamente. Não está completando o ciclo da resposta sexual. Tem um problema, por exemplo, uma disfunção erétil. Vamos pegar um problema fisiológico, né? Uma disfunção erétil. O homem que não consegue ter ou manter uma ereção durante a relação sexual, porque esse é um dos maiores problemas relacionais que nós temos, né, gente? As queixas sexuais. Então, olha só, chega um casal ou um homem relatando disfunção sexual. Gente, a disfunção sexual é o problema? Não. É uma metáfora, é um sintoma. O que essa disfunção sexual quer dizer? O que esse sintoma que o cliente está trazendo quer dizer? O que isso representa para ele ou para a relação? Tem um significado. O órgão sexual tem um significado e tem uma função. Se nós estamos falando, por exemplo, né, vamos pegar literalmente os órgãos sexuais, o pênis, a vagina, nós estamos falando de um simbólico que trata muito do masculino, do feminino, da reprodução, estamos falando de gênero, estamos falando muitas vezes de poder, estamos falando muitas vezes de
paternidade e maternidade. Quer ver uma coisa que acontece muito, que normalmente os terapeutas sexuais não trabalham? E eu estou falando não só como terapeuta sexual, mas como formadora de outros terapeutas. Normalmente, o terapeuta, qualquer que seja ele, até o terapeuta de casal, o psicólogo, deveria saber tratar a sexualidade. Por quê? Porque é um problema como o outro qualquer. É assim que a visão sistêmica vê a vida. Qualquer problema é só um sintoma. Então, olha só algo que é muito comum. Chega um problema de disfunção sexual, de disfunção erétil. Nós temos, por exemplo, um casal que estava indo tudo bem até que eles começam a falar em ter filhos. De repente, começou a falar em ter filhos, ou a família começou a cobrar, mas eu quero um neto. Você não me dá um neto? Quando que você vai me dar um neto? E começa aquelas conversas ali na família, ou o próprio casal começa a falar sobre ter filhos. De repente, o homem, do nada, começa a desenvolver uma disfunção sexual. Ah, então vamos tratar a disfunção sexual, ou vamos dar um remédio, ou vamos passar aqui umas atividades para fortalecimento do períneo, do músculo, pá. Ok, isso tem que ser feito também. Mas e aí, de onde que vem a causa? Onde que começou? Da onde que vem a origem desse problema? Começou exatamente, ó, o que eu digo, né? Normalmente, os nossos problemas têm dia e hora, têm nome e sobrenome. Vou falar para vocês mais sobre isso aí ao longo das nossas aulas, mas normalmente os nossos problemas, nossos conflitos, sejam em qualquer área, lembrando do tripé, ok? Tem nome, sobrenome, dia e hora. Ah, quer dizer que então os meus problemas têm gente que é culpado pelos meus problemas? Não. A minha relação com o meu sistema vai interferir diretamente no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vida financeira. Quer dizer que o nosso sistêmico, eu estar inserida num contexto mais amplo, é o que vai me levar diretamente para a raiz dos problemas. Ah, Sara, mas os problemas são multifatoriais, são mesmo. Por isso que normalmente a primeira coisa que a gente faz é o quê? Precisa fazer os exames, precisa ir primeiro ao médico, mas descartou as causas fisiológicas, não tem problema físico. E mesmo que tenha, a gente sabe que o emocional afeta o físico e o físico afeta o emocional. Então, nesse caso específico que eu estou trazendo para vocês, começou-se a falar em engravidar. Começou a falar quando que você vai me dar um filho, quando que nós vamos ter um filho, vamos engravidar. De repente, disfunção erétil. Normalmente o terapeuta vai tratar a disfunção sem buscar a verdadeira causa. E todos os problemas da vida do ser humano podem ser físicos, psicoemocionais ou sistêmicos. Então, o que normalmente a análise sistêmica ela faz? Ela vai mais fundo. Ela vai mais fundo na raiz, na verdadeira raiz dos problemas. Onde e quando começou. Agora tem outro problema. A gente começa a pensar na vida do indivíduo só a partir do momento que ele nasce para frente. Nossa, Sara, você está falando de quê? Você está falando de questões espirituais? Não. Quando falo da visão sistêmica, eu também estou dizendo não só do relacional, da vida, da linha do tempo, do ciclo vital do cliente, mas também de questões transgeracionais. Tem problemas que estão acontecendo hoje na sua vida, na minha vida, que elas começaram antes do nosso nascimento. Como assim? É exatamente isso que a análise sistêmica faz. Ela olha as duas vértices da vida do ser humano. Olha o aqui e agora,
nas suas relações com os sistemas que ele faz parte, seja no trabalho, na igreja, nas instituições, com a parceria, mas também olha o transgeracional. Sabe por quê? Porque a começar de antes do seu nascimento, a sua família já tinha um script para você seguir. Exatamente. Você já pensou nisso? Pensa sobre isso. Quando você nasceu, o que estava acontecendo na sua família? Quando você chegou, quando o seu cliente chegou, ele chegou em qual ambiente? O que que era a expectativa do sistema para ele, para ela? Gente, quando nós falamos da visão sistêmica do indivíduo, nós precisamos entender que nós somos formados, nós somos formatados e programados pelo nosso sistema familiar de origem. Nós já chegamos num contexto, num espaço-tempo. Por exemplo, aquele filho que chega logo depois de um aborto. A mãe acabou de ter um aborto, passou ali pouco tempo, engravida de novo. A mãe ainda estava no processo do luto. Ou uma criança que nasceu no meio da pandemia. O pai desempregado, às vezes a mãe desempregada. Quando ele chega no sistema, já tem um que a gente chama de projeto, já tem um sentido da existência dele, nós chamamos isso de missão. Olha só, gente, já começa de antes do nosso nascimento. O que era esperado? Quando você chegou, até o nome que você recebeu. Às vezes o nome que você recebeu foi o nome que era do irmão que morreu. Às vezes o nome que recebeu foi do avô, do bisavô. Então já é esperado dessa pessoa reproduzir aquela pessoa e não aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja. Já tem um script para ele seguir. Já está implícito na família e no sistema que todos, presta atenção, já está implícito no sistema que todos que chegam naquele sistema, todos vão seguir as leis daquela família. Vocês já perceberam que toda família, todo sistema familiar tem o seu sistema de regras, tem as suas leis. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou que é muito fácil. A família tem a sua religião, ok? Ou a sua não religião, também é uma regra. Mas vamos falar das famílias que têm uma religião estabelecida. Por exemplo, minha família é católica. De repente, um membro da família resolve virar evangélico, espírita. Meu Deus do céu, dá um problema. Por quê? Porque dentro do sistema familiar, nós temos algumas leis. E dentro dessas leis está o maior desejo do ser humano, que é o desejo de pertencimento. Então, aquela pessoa que deseja pertencer ao sistema, já está implícito para ela o quê? Se adequar, se amoldar. E se ela fizer diferente, parece que ela está cometendo um crime. Por isso, tantos crimes imaginários que nós cometemos, que os nossos clientes acham e acreditam que estão cometendo, isso vai diretamente reverberar na vida financeira, nos relacionamentos, nas emoções, na vida física. Por quê? Por conta de padrões estabelecidos pelo meu sistema que são, na maioria das vezes, inconscientes. Na maioria das vezes, são padrões de repetição. O cliente chegou falando que está com problema financeiro. Ok. Quando que isso começou? Eu estava com 45 anos, ou eu estava com 40 anos. De repente, na análise sistêmica, a gente consegue ver que o pai
perdeu uma empresa com a mesma idade, o avô perdeu uma empresa com a mesma idade, o irmão mais velho perdeu uma empresa com a mesma idade. Isso é um padrão. Por isso que normalmente as pessoas chegam falando: "Ah, não, é porque, sabe, é porque eu faço maus negócios, ou porque os clientes não querem pagar, sabe? Ah, lá na minha cidade as pessoas não querem muito pagar pelos trabalhos, ou não tem muito cliente". Gente, isso são justificativas, isso são desculpas. Mas quando a gente olha para o sistema, tem um padrão. Todas as mulheres daquele sistema se envolvem em relacionamentos abusivos. Todas as mulheres do sistema são traídas. Todos os filhos se envolvem com drogas. Todos os homens, os filhos mais velhos morrem de acidentes trágicos, ou sei lá o que que for, que seja. Mas tem um padrão. Tem um padrão e nós precisamos aprender a avaliar e analisar os padrões, porque já está implícito seguir os padrões, é inconsciente, é no desejo de pertencer. Quer ver uma coisa que financeiramente dá um nó no sistema? O meu avô perdeu tudo. E aí o meu pai teve que se adaptar, ele teve que passar por muitas necessidades e eu cresço ouvindo essa história. Tem outro padrão que nós chamamos de identificação. Quando nasce uma criança no sistema, e essa criança pode ser eu, pode ser você, o seu cliente, ele se identifica com essa história e ele recebe, inclusive, o nome do avô. E ele chega com a seguinte queixa: eu já perdi relacionamentos porque eu só penso em trabalho. Eu não tenho lazer porque eu só penso em trabalho. Mas a minha vida financeira não rompe. Por onde que a gente começa a avaliar? Nós temos alguns indícios que a gente chama de hipóteses, que na análise sistêmica, gente, a gente vai direto. Por quê? Porque é um padrão. Cientificamente, inúmeras famílias já foram estudadas, já foram identificadas como fazendo parte do mesmo padrão. Então, dentro da análise sistêmica, nós vamos avaliar algumas questões que nos apontam para hipóteses muito fortes de quais seriam as raízes dos problemas dos nossos clientes. E nesse caso específico, de repente a gente pode achar que é porque a pessoa não tem controle financeiro, ou porque às vezes ela gasta muito, sabe? Ou porque às vezes ela tomou um calote e aí depois disso, não, isso também é só um sintoma. Quando a gente vai olhar, quando a gente vai fundo na raiz sistêmica dos problemas, seja relacional ou transgeracional, nós vamos entender junto com o cliente que vai ter todas as manifestações emocionais no corpo, na mente, para entender, é isso. Foi aí que começou o nó sistêmico. Foi aí que a minha família paralisou. Quando o bisavô ou o vovô perde tudo, um grande trauma se estabelece naquele sistema, uma dor que vai passando de geração em geração. E aí o que acontece com o nosso cliente? Quando nós vamos direto, quando a gente consegue ir direto ao ponto, à raiz, como eu disse, dia e hora, lembra? Nome e sobrenome, a gente começa a ver que a partir dali todo o sistema se desestruturou. E aí, quando esse cliente nasce, ele nasce num ambiente que já vem todo marcado, todo dolorido, que não conseguiu superar. O pai nunca mais, o avô nunca mais conseguiu superar isso. E esse filho nasce e recebe o nome do vovô, recebe o mesmo nome. E nesse dia ele recebe uma marca. A família deposita nele. Gente, isso é sério, presta atenção.
A família deposita nele, nesse filhinho que nasce no sistema. Deposita nele todas as esperanças. Nosso filho vai estudar, vai ganhar dinheiro, vai nos ajudar a comprar uma casa, ou o que quer que sejam as expectativas, já começa ali. Lembra que por isso que eu falei que muitas vezes o nó sistêmico ele acontece antes do nosso nascimento? Então, quando a gente chega no sistema, já está implícito que nós vamos ser, ter e fazer exatamente aquilo que é esperado pelo sistema. É esperado de mim que eu seja o salvador da minha família. É esperado de mim que eu seja um médico. É esperado de mim que eu seja isso, que eu seja aquilo. Só das expectativas da família, da minha missão familiar. Só de olhar isso. Só se fosse para olhar só isso, a gente já conseguiria entender muitas coisas. Porque eu fui projetado para ser a alegria da minha família, eu fui projetado. Olha só, um cliente que chega relatando que tem dificuldades financeiras, vamos continuar aqui na linha do financeiro, que eu sei que pega aí para todo mundo, né? Um cliente chega falando que tem problemas financeiros. E aí, quando a gente vai perceber, sabe o que aconteceu? Quando os pais dele se separaram, ele tinha por volta dos 5 anos de idade. Sabe o que aconteceu? A mãe dele virou para ele e disse o seguinte: filho, agora você é o homem da casa. Ali, ele recebe uma marca, né? Vamos dizer assim, um script que a partir dali ele ia ter que seguir. Ele sai da posição de filho e entra na posição de marido da mãe. Vai fazer sexo com a mãe? Não. É um lugar emocional. Nós olhamos também muito dentro da análise sistêmica qual que é a posição que cada membro ocupa no sistema. Sabe por quê? Porque olhar o sistêmico é exatamente entender de onde eu venho e qual a influência que eu exerço no meu sistema e o meu sistema exerce em mim. Porque estamos todos interligados. Todos têm uma função e um motivo de existir no sistema. E o grande conflito do ser humano consiste em: eu vou ser e desempenhar a missão que o meu sistema me deu ao nascimento, ou eu vou ser e viver o que eu sonho, o que eu desejo e na minha potência máxima. Quando esse filho, aos 5 anos de idade, recebe um decreto, recebe uma marca ali, você agora é o homem da casa. Ele veste, é como se ele vestisse, né, um personagem. E ele entra no lugar do pai, e a partir dali ele não tem mais autorização, nem para prosperar e nem para se relacionar de forma saudável. Por quê? Porque ele tem uma missão. O pai e a mãe se separaram. Ele agora é o homem da casa. Ele agora passa a ter que cuidar dos irmãozinhos mais velhos, que virão anos depois. Ele passa a ser a companhia da mãe. Ele passa a ser o companheiro da mãe. Ele passa a ser o alicerce daquela família. Ele agora é o homem da casa. Ele foi parentalizado. A gente chama isso de filhos parentalizados. É uma disfunção enorme no sistema quando um pequeno é colocado no lugar de um grande. Isso gera transtornos mentais, isso gera disfunção sexual, isso gera problemas financeiros. E quantos outros problemas que nós estamos falando aqui? Qual é a sua posição no seu sistema?
Qual é o seu lugar? Sabia que na análise sistêmica até a ordem de nascimento é importante para a gente entender os problemas dos nossos clientes. Por quê? Porque o lugar que eu ocupo, dependendo da ordem de nascimento que eu chego no sistema, as expectativas da família serão diferentes. As expectativas da família para o filho mais velho é diferente das expectativas para o filho mais novo. Quando nós falamos de processos disfuncionais dentro do sistema, que é onde nós vamos ser formados como indivíduos, toda a nossa estrutura emocional, cognitiva, nós, primeiramente, herdamos e, segundo, aprendemos do nosso sistema familiar de origem e nós temos uma tendência a dar continuidade ao mesmo padrão. É o que a gente chama de homeostase, né? Por mais que seja disfuncional, é confortável. Por quê? Porque eu aprendi assim. A neurose de classe, por exemplo, por lealdade à pobreza, à escassez da família, muitos dos nossos clientes vão entrar em problemas financeiros, não vão fazer o que tem que ser feito para ganhar dinheiro, por quê? Porque se ele ganha dinheiro, ele fica diferente do sistema, e aí ele tem a sensação de que ele não pertence mais, porque o maior desejo do ser humano é pertencer. Já parou para pensar sobre isso? Olha só, hoje eu estou falando de como que a visão, a análise, ou seja, nós analisarmos os problemas e aquilo que os nossos clientes trazem dentro de uma perspectiva sistêmica e como que isso potencializa os nossos resultados. Por quê? Porque a gente não fica patinando, ou a gente não fica acreditando, vamos dizer assim, ou dando atenção ao problema, mas a gente vai buscar as raízes. E dentro da visão sistêmica e da psicossomática, nós sabemos que os problemas que os nossos clientes apresentam são só sintomas. Tem algo ali por trás. Teve uma marca, vamos dizer assim, né? Teve um trauma que aconteceu naquele sistema para gerar aquele resultado nos membros que vão nascendo naquele sistema, ok? Olha só, outra questão que a gente precisa avaliar muito dentro dos processos aí que os nossos clientes trazem são os emaranhamentos. O que é o emaranhamento? É a baixa diferenciação. São indivíduos que eles são completamente dependentes do seu sistema familiar de origem, dependentes e codependentes, né? A própria família, o próprio sistema segura aquele filho, aquele membro, para que ele não vá muito longe, né? Para que ele não saia muito do padrão da família e normalmente as histórias se entrelaçam. As pessoas não têm diferenciação. O que é diferenciação? É a capacidade que eu tenho de pertencer ao meu sistema, mas também ser um indivíduo. Não estabelecemos fronteiras claras, famílias sem hierarquia. O que a gente chama de emaranhamento, muitas vezes, é a falta de hierarquia, onde os filhos se transformam em pais dos pais, a filha é a mãe do pai, a mãe da mãe, o filho mais novo exerce função de filho mais velho, o filho mais velho exerce função de avô. Gente, vira uma bagunça, e isso é adoecedor. Muitas pessoas que chegam, elas estão emaranhadas com a família e não conseguem se individuar, não conseguem se diferenciar. O que Bowen fala de baixa diferenciação. Esse talvez seja um dos maiores problemas. Principalmente o brasileiro, ele paralisa no ciclo vital
que é o sair de casa e se tornar independente financeiramente e emocionalmente dos pais. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, elas estão emaranhadas com as suas famílias de origem e não têm autorização para prosperar, para ter bons relacionamentos. Por quê? Porque eles precisam ficar na família. Eles dependem da família, a família depende deles. Ah, mas eu já tenho meu próprio dinheiro, já tenho meu apartamento, mas tem autonomia emocional? Tem autonomia emocional? Pessoal, esses exemplos, hoje eu falei assim, eu quero trazer exemplos para eles começarem a ver que nem sempre o que os nossos clientes trazem é verdade. É o problema. Tem um buraco mais embaixo. Então, o que é olhar sistemicamente para os problemas do nosso cliente? É primeiramente saber que nós somos traspassados por uma cruz invisível que fala dos nossos relacionamentos do aqui e do agora, mas também de uma herança transgeracional que vai passando de geração em geração, às vezes até chegar em nós. É o inconsciente emocional da família, as leis da família. Então, eu quis trazer alguns exemplos para vocês verem o quanto isso é real. E como que a gente começa a olhar, de fato, para os problemas, quase que como sendo assim, ó, o cliente chega trazendo esse problema, você pega o problema e faz assim, ó, tira ele da sua frente, porque você sabe que a raiz, o buraco está mais embaixo. Pensa aí em quanto tempo normalmente que você tem gastado, né, para chegar à verdadeira raiz, verdadeira causa dos problemas dos seus clientes. Pensa nos seus próprios problemas. Nós vamos trabalhar muito o self do terapeuta aqui também, para começar a desencalacrar a nossa própria vida. Como eu disse para vocês, eu precisei viver o processo para conseguir hoje ter uma noção muito mais clara do saudável e conseguir levar os meus clientes até onde eu também já fui, porque a gente só leva os nossos clientes até onde a gente já foi, ok? Lembra do nosso ponto cego? Que a gente não consegue ver a solução para o cliente porque a gente não consegue ver para nós mesmos. Então, pessoal, eu quis trazer alguns exemplos porque nós vamos começar a entrar nos atalhos. Quais são os atalhos? Quais são os caminhos que a gente toma que nos leva direto para essas raízes? Porque os sintomas, eles normalmente, eles falam de coisas específicas. Por exemplo, uma dor de cabeça. Se você chega para o médico e fala que está com muita dor de cabeça, tem alguns pontos específicos que ele vai começar a investigar. Por exemplo, a dor de cabeça, de repente, seja um problema nas vistas, seja preocupação, estresse, alguma coisa que comeu estragada, não sei. O médico tem o caminho, os atalhos, vamos dizer assim, porque os sintomas eles apontam mais frequentemente para alguns problemas específicos. E ele vai aprofundando. É diferente de falar, ah, então toma esse remédio aqui para dor de cabeça. Normalmente é isso que muitos de nós fazemos enquanto terapeutas. Vamos olhar para esse problema. Ah, tá com problema conjugal? Ah, vamos trabalhar aqui então a comunicação, vamos trabalhar aqui então o dia do casal, as linguagens do amor. Ok, isso também é importante, mas e aí? Da onde que está vindo isso? Porque normalmente, como diz Satir, nós temos menos livre-arbítrio ou menos autonomia para escolher os nossos cônjuges, os nossos parceiros do que a gente imagina. É tudo uma repetição. Eu busco aquilo que é familiar para mim. Eu busco muitas vezes replicar o relacionamento daqueles que vieram antes de mim. Ou uma lealdade invisível ou uma lealdade paradoxal. Ah, eu vou fazer então totalmente diferente. Acaba fazendo igual, disfuncional da mesma forma. Então, gente, hoje o meu convite para você é o seguinte:
Pensa nos seus problemas e pensa na queixa dos seus clientes. Você tem conseguido olhar para além das queixas? Você tem conseguido ir direto ao ponto, à raiz, às raízes dos problemas, do nó sistêmico? Ou você fica aqui só no raso? Ou você olha só aqui o momento presente, o aqui e agora, que a gente chama de terapia ou processo linear? Eu olho, é como se eu tirasse uma peça, né? Eu tiro uma peça aqui do quebra-cabeça e vou tentar entender o que está acontecendo com essa pecinha do quebra-cabeça aqui. Eu tenho que olhar o todo. De onde que essa pessoa vem, o que aconteceu aqui e caminhando um pouco antes também do nascimento, porque tem questões transgeracionais. Comece a ir além do óbvio. Começa a ir além do óbvio. Crenças limitantes é só uma das coisas que a gente trabalha. A questão é como esse sistema de crenças foi formado e por que que ele precisou entrar naquele sistema, ok? Uma crença de escassez começou em algum lugar. Por isso que dentro da análise sistêmica nós temos que investigar no mínimo 3 gerações. Porque a partir da terceira geração já virou lei, já virou uma lei, né? Nem quero usar outra palavra agora. Já virou uma lei, já virou um mito dentro da família, ok? Se essa vovó aqui foi traída, essa mãe aqui já cresce ouvindo que homem não presta. Essa filha aqui, ela já passa a se relacionar só com homens ou com relacionamentos problemáticos. Por quê? Porque começou em algum lugar, teve um nó sistêmico, teve uma dor, teve uma origem, ok? Eu estou identificada com a minha vovó, que foi traída, ou com a minha mamãe, e isso, gente, é o que nós precisamos começar a ver. Trabalhar a crença por si só. Vocês estão entendendo que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que o cliente traz, muitas vezes até mesmo as crenças deles são só sintomas. Por que que aquela crença se instaurou naquele sistema? De onde que vem? Esse é o pensamento sistêmico. Tem um dia e uma hora para começar. Ah, Sara, mas isso começou lá em Adão e Eva. E foi passando até chegar em nós, né? Que eu brinco que se a gente for entrando no sistema, vai sair lá em Adão e Eva, né? Por isso que a gente só mapeia 3, 4 gerações, 5 quando muito. Por quê? A gente se preocupa com aquilo que é possível mapear. Então, é isso que eu preciso que vocês comecem a pensar. Ah, eu tenho que trabalhar crenças. Ok, mas de onde que vêm essas crenças? Por que que elas se mantêm? Tem uma razão pela qual eu continuo mantendo. Eu continuo acreditando, eu continuo replicando esse pensamento de escassez. Por quê? Eu tenho uma lealdade, eu estou identificado, eu tenho que continuar pertencendo ao sistema. E por aí vai. Eu preciso que vocês, a partir de hoje, comecem a olhar para além. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, hein? Tchau, tchau!